Qual é a melhor forma para cobrar o resíduo da construção e demolição? Algumas observações antes de a gente aprofundar sobre o modelo de cobrança dos resíduos da construção e demolição. A grande maioria dos resíduos são trazidos até os destinatários de resíduos da construção e demolição por basculante, frete e caçamba. Então é importante entender qual é a gravimetria do resíduo da construção no seu município. Muitos têm mais volumoso do que resíduo da construção e demolição, e qual a origem desses resíduos. As pesquisas que estão disponíveis na internet mostram que aproximadamente 60% dos resíduos da construção e demolição vêm de pequenos geradores, ou seja, aqueles que fazem pequenas obras, retificações e até mesmo consertos. Então é importante entender a característica do resíduo da sua região antes de definir uma política de recepção dos resíduos. De acordo com a pesquisa setorial Abrecon 2017 e 2018, a grande maioria das usinas de reciclagem de entulho cobram por metro cúbico. Isso é importante porque o resíduo da construção, como eu falei, é um resíduo heterogêneo, misturado, então não importa o peso. A cobrança por metro cúbico talvez seja mais justa porque leva em consideração o conteúdo que está na caçamba ou então no caminhão basculante e também a carga que está sobre o limite máximo da caçamba. Geralmente os geradores usam o fominha, que é aquela madeira lateral, ou então até mesmo na frente ou atrás, para aumentar a capacidade volumétrica. E a usina, de forma justa, deve cobrar esse resíduo que está acima da borda superior. Para medir a capacidade, o volume de resíduos que está na caçamba ou então no caminhão basculante, deve-se levar em consideração altura, largura e comprimento. Pode ser numa caçamba de 3, de 4, de 7, caçamba de 15, basculantes, fretes e também aquelas carrocinhas que está se tornando uma moda no interior do Brasil. As carrocinhas cabem mais ou menos 2,5 metros cúbicos de resíduo da construção e demolição. E, inclusive, quem é associado à Abrecon tem acesso exclusivo à diretiva Abrecon número 02 e também 05, com a capacidade de cada equipamento que entra na usina de reciclagem de entulho. Se você definir a política de recepção dos resíduos por metro cúbico, é sempre interessante definir a política de resíduos. Não receber resíduos classe D, resíduos classe C ou resíduos volumosos. Se você quer saber mais sobre resíduos classe A, B, C ou D, você pode baixar a resolução CONAMA, Conselho Nacional de Meio Ambiente, no site da Abrecon, resolução CONAMA número 307. Você baixa a tabela da resolução CONAMA e também a tabela da BNT 10.004, abrecon.org.br. Você também pode baixar a campanha de combate ao descarte irregular de entulho. Algumas usinas, a minoria, tem balança para a recepção dos resíduos. A balança pode, especialmente no interior, que o resíduo é mais misto, ela pode gerar uma distorção, porque o resíduo de concreto pode ficar mais caro e o resíduo volumoso mais barato, o que não é interessante para a usina. Se você for cobrar por tonelada, é importante sempre criar política, excepcionalmente reduzir a quantidade de recepção de resíduos classe B, C e D. Então, a empresa, a usina que for definir por tonelada, cobrança por tonelada, é importante criar critérios rigorosos e naturalmente divulgar para os transportadores e também para os geradores. Se você for cobrar por tonelada, caso a balança esteja quebrada, é importante sempre converter tonelada para metro cúbico. Você também pode encontrar essas informações, tonelada para metro cúbico por tonelada, na diretiva número 02 e também na diretiva 05. Há outras formas de cobrar o resíduo. Eu vejo muitas usinas cobrar o resíduo da construção e demolição, RCD, por caçamba. O modelo de recepção por caçamba talvez não seja tão interessante, porque vamos supor que uma caçamba de 5 venha com o resíduo acima da borda. A usina de reciclagem de entulho vai estar cobrando 5, só que vai receber 6, 7, até 8 metros cúbicos. Então, cobrar por caçamba não é a forma mais justa de cobrança na usina, na ATT ou então no aterro de inertes. A cobrança por caçamba também pode provocar uma distorção na usina.
A usina ela recebe esse resíduo, faz a triagem e alguns resíduos são destinados para os aterros sanitários ou então para os aterros de resíduos especiais, como por exemplo resíduos de amianto, né? No caso de cobrança por caçamba, o RSU, resíduo sólido urbano, pode ficar muito mais barato para o gerador destinar para a usina do que para o aterro sanitário. Se você definir como política de recepção essa forma, a forma com caçamba, é importante criar critérios rigorosos para os resíduos perigosos e também para os resíduos volumosos. E também é comum ver as usinas de reciclagem de entulho cobrar por contrato fechado. O vendedor da usina, da TT ou então do aterro de Netes, ele visita uma obra de demolição, de construção, reparo, até mesmo uma pavimentação, e aí fecha-se um contrato de que aquele resíduo daquela obra pode ir diretamente para a usina de reciclagem de entulho. É interessante para o construtor, é interessante para o destinatário de resíduo, mas é importante garantir a qualidade do resíduo, porque as demolidoras não se atentam à gestão dos resíduos. Então, às vezes, misturam alguns resíduos e inviabilizam a reciclagem desse material. Então, é importante garantir de que aquele resíduo que está gerando na obra de demolição, de construção, de reparo, é o mesmo resíduo que vai chegar na usina, na TT ou então no aterro de Netes. E mesmo no contrato, é importante sobretaxar alguns resíduos que não sejam recicláveis, como por exemplo resíduos de amianto, por exemplo os resíduos volumosos, portas, janelas, telhas, ou seja, é importante deixar claro que o resíduo mais interessante é o resíduo classe A e os resíduos menos interessantes, resíduos classe B, C e D. Então isso pode estimular, no caso de uma demolição, a empresa fazer a gestão dos resíduos e separar o resíduo na própria obra de demolição. Você sabe quanto custa o metro cúbico de resíduo triado na usina, na TT ou então no aterro de Netes? A aterro de Netes também faz a triagem dos resíduos da construção. Inscreva-se para o curso de Gestão e Operação de Usinas de Reciclagem de Entulho. Esse curso é o único no Brasil a formar mais de 1.000 alunos e conta com professores com mais de 10 anos de experiência. Você pode obter mais informações no site da Abrecon, abrecon.org.br ou então em nossas redes sociais. E no mês de outubro a gente realizou a primeira edição do workshop de gestão dos serviços de remoção e transporte de resíduos da construção. Esse workshop também é inédito para a Abrecon e contou com mais de 20 empresários do setor de transporte de resíduos. Esse projeto é um fruto do movimento de valorização do transporte de resíduos. Contou comigo e também com Rafael Teixeira, diretor da Rafa Entulho. Esse workshop é interessante porque ele apresenta itens extremamente importantes para o setor de transporte de resíduos, que é, por exemplo, a precificação dos resíduos. E nessa primeira edição a gente também falou sobre o MTR, Manifesto de Transporte de Resíduos, que foi instituído pela Portaria 280 em 2020, foi instituída pela Portaria 280 pelo Ministério do Meio Ambiente. Então, você que tem interesse, você que é caçambeiro, transportador, você pode fazer a inscrição para a segunda edição, que vai acontecer no mês de novembro. Acesse abrecon.org.br, faça parte do movimento de valorização do transporte de resíduos. Abrecon é Brasil, vamos juntos, um abraço e até mais.